Beleza, vamos lá então. Vou pegar aqui o código. Então, retomando, né? A gente tem Beleza. aqui, Estamos gravando então, né? isso, tá gravando já. Tá, beleza, beleza. Então, tá aqui o projeto, né? A gente vai apresentar aqui a parte de o sistema de login, usando a Context API. Então, basicamente aqui, eu tenho aqui meu arquivo de rotas, né? Que é, enfim, a entrada da aplicação, digamos assim. Então, cada tela que eu tenho na minha aplicação, eu vou criar as telas e vou jogar no arquivo de rotas. Então, isso aqui é o início de tudo. Correto. Então, eu tenho aqui, eu estou usando o browser Router, eu estou englobando aqui toda a minha aplicação com o Auth Provider, que é justamente o contexto que eu criei, né? Usando a Context API, Uhum. eu criei esse contexto que eu chamei de Auth Provider, né? No caso aqui é o provedor desse contexto, né? Eu crio um contexto, né? Um contexto, ele digamos assim, onde eu vou salvar informações que eu consiga acessar de forma global na minha aplicação. Seria o state global da sua aplicação. É Exatamente. isso? Exato. Tá. Essa é uma parte que eu também preciso aprender um pouquinho, porque não sei muito. Então, que você quiser repassar aí do assunto, pode. Não precisa falar desse assunto como se eu soubesse, tá? Como se Tá. você pode falar como se você estivesse realmente explicando para alguém que está querendo aprender. Beleza, tudo bem, então. Então, eu vou chegar de parte mais detalhada aqui no contexto, mas de forma assim um pouco mais superficial logo. O contexto, né, eu criando ali, digamos, né, como você trouxe a analogia bem próxima da realidade, é eu criando um state ali, né, global. E aí, para eu poder acessar o valor desse estado global, né, de qualquer lugar da minha aplicação, eu não vou em acesso direto a esse estado. Eu preciso criar um provedor, ou seja, um provider para esse contexto, para esse state global. E aí eu chamei aqui Correto. de Auth Provider, ou seja, a partir do Auth Provider eu consigo acessar tudo que tem dentro desse contexto que eu criei, ou seja, tudo que tem dentro desse estado global que eu criei. E aí, com esse Auth Provider, eu consigo acessar funções de login, informações de usuário que foi logado, etc. Por quê? Porque tudo isso eu coloquei lá dentro desse contexto. Então, eu Correto. estou englobando toda a minha aplicação com esse provider, para que em todo lugar da minha aplicação eu consiga fazer essas funções de login, logout e acesso a informações de usuário que foi logado. Aí, beleza. Aqui eu tenho um switch, também aqui, vem do React Router DOM, que é também aqui para a forma de navegação da gente, não é o ponto-chave aqui, né, dessa aula. E Uhum. aqui eu tenho finalmente as rotas, né, os componentes de rotas. Então, para cada tela, eu crio uma rota aqui, né, para cada tela que eu quiser ter na minha aplicação. Vou pegar esse componente route, vou passar aqui o path, ou seja, quando eu acessar a minha aplicação na rota barra, eu vou estar acessando aqui a tela de login, né? Aqui, o component login. Login é justamente a tela, a página. Correto. E aí os demais aqui seguem o mesmo fluxo. Além disso, eu coloco aqui uma prop chamada isPrivate. Por quê? Porque eu quero dizer que essa tela daqui, eu só vou conseguir acessar ela se eu estiver logado. Ou seja, se eu não tiver autenticado, logado, né? Mesma coisa, autenticado ou logado, eu não vou conseguir acessar a tela home, beleza? E aí Correto. isso daqui, esse componente route não é o componente do React Router DOM, né? Que se eu puxar aqui, ó, consigo pegar o route, beleza? Mas eu não estou Certo. usando esse. Por quê? Porque eu customizei esse componente route do React Router DOM. E aí ele está justamente dentro aqui, ó, do componente route. Aqui no componente Correto. route eu puxo o route do React Router DOM para eu poder customizar em cima dele. Então o que acontece Certo. aqui? Aqui eu tenho a minha função chamada route wrapper, né? E no final, aqui depois de eu concluir toda a lógica que tem aqui, eu vou retornar o componente route já, digamos que tratado, digamos assim. Aí o que é que eu faço aqui nesse componente? Né? Esse componente route wrapper, né? Ele vai receber duas props aqui. E- Component, Esse, esse nome aí assim, o nome que você colocou ou é algo que é obrigatório ser esse nome aí para fazer esse tipo de customização? isso, é o que eu coloquei. Se eu colocar aqui teste,
Ele vai funcionar do mesmo jeito. Tá, beleza. Então, esse componente aqui, ele vai receber aqui, ó. Se eu quebrar aqui, talvez fique mais fácil de visualizar isso daí. Porque como ele ficou muito grande, ele quebrou linha aqui. Ah, ok. Então, é isso aqui, ó. É a minha função. Recebo aqui as props. E as props que ele recebe é component, isPrivate e esse spread operator, né? Esses 3 pontos, spread operator, rest, é para ele receber qualquer outra props que eu queira enviar para esse componente. Correto. Component, eu estou renomeando para component com letra maiúscula. Por quê? Porque component aqui, nessa prop eu vou receber um componente de fato, como a gente pode ver aqui, ó. Component está recebendo o componente login, que é a tela. E a gente sabe, Ah, tá. entende, Tá. né? Agora que eu entendi. Aquele componente que você está recebendo no parâmetro aí é o componente que você está passando aí. Exatamente. Perfeito, beleza. E como todo componente React ele tem que começar com letra maiúscula, por isso que eu estou renomeando aqui para component, com letra maiúscula. E props também, a gente não passa com letra maiúscula props. Então é só fazer essa alteraçãozinha aqui de leve. Aí Ok. beleza. Ou seja, toda vez que eu chamar o route wrapper, né, que eu estou só chamando aqui ó, de route, o componente, mas ele é o route wrapper, eu vou passar o componente que eu quero renderizar, vou passar se ele é privado ou não e qualquer outros props que eu queira passar. Aí o que é que ele vai fazer aqui internamente? Ele vai pegar o token que tiver salvo no local storage, ou seja, toda vez que eu faço a ação de login, quando eu conseguir ter sucesso na ação de login, ou seja, quando eu de fato fiz o login, eu vou salvar no local storage o meu token que veio lá da minha API, né? A gente gera o JWT na API e aí eu salvo aqui esse JWT no local storage. É a primeira coisa que eu faço aqui. Por quê? Porque através disso daqui que eu vou saber se eu estou autenticado ou não. Aí acontece aqui o primeiro if. If, Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. É, você está pegando esse token lá do local storage, correto? exato. Tá. Mas ele já está lá no local storage? Eu não entendi. É assim, como é que ele chegou no local storage? Essa Em- parte. certo. Isso daqui é o seguinte: pode ser que eu encontre o token lá dentro do local storage, pode ser que eu não encontre. Ah, tá, beleza. Então, por isso que eu tenho os ifs aqui. Correto. Então, quando eu acesso a aplicação, vamos supor, pela primeira vez, ou depois de ter limpado o meu navegador, etc., eu não vou ter um token, né? Porque eu não Beleza. salvei token lá agora. Quando eu fizer login, no ato de fazer login, eu vou salvar esse token no local storage. Então, aí eu vou ter Beleza. token lá. Aí, o que é que eu vou Perfeito. verificar aqui? If eu não tiver token, ou seja, não estou autenticado e a rota é privada, eu vou redirecionar para barra, ou seja, fazer login. Então, eu não estou autenticado e eu quero acessar, por exemplo, home, que é interno. Eu não posso acessar a tela home, que é interna, porque eu não estou autenticado. Então, redireciona para barra, ou seja, para mandar o cara fazer login. Aí o cara vai Correto. ser redirecionado para a barra, ele vai fazer login, aí ele vai cair aqui de novo. Quando ele cair aqui novamente, ele vai conseguir ter token. Aí ele vai entrar nesse if. If token, ou seja, estou autenticado e a rota não é privada, ou seja, eu estou autenticado já, mas eu estou querendo acessar a tela de login, a tela de cadastro, me redirecione para home. Por quê? Porque eu entendo que se eu já estou logado, eu não tenho que ficar acessando rota de login novamente ou rota de registro. Eu tenho que já estar dentro da área interna da aplicação. Então ele redireciona para a barra home. Correto. Beleza? Aí, se eu quiser zerar minha aplicação, né, ou seja, fazer logout, é só fazer a função de logout, que basicamente vai deletar o token do local storage. Aí minha aplicação vai entender que eu não estou mais logado. Tá. Mas aí deixa eu te então fazer uma pergunta para eu completar o meu entendimento aqui. É, se eu tiver, tá, assim, se eu tiver logado, ou seja, o token existe e, e eu quero acessar uma outra rota que não seja home, como é que eu faço para colocar ela aí? Olha, você poderia criar aqui outros ifs, tá? Por exemplo, tem um token
não é privado, né? Estou tentando acessar uma rota que não é privada, aí você envia por parâmetro, por props, digamos assim, por exemplo, URL, aí você vai receber aqui, nesse componente, por exemplo, URL, vamos supor. E aí, a partir da URL, você faz outras verificações aqui para saber se vai mandar para home, se vai mandar para, sei lá, vamos supor aqui, dashboard, se vai mandar para lista de carros, não sei, enfim, para você poder, através da URL, você saber para onde é que você envia. Porém, Tá, não acho que é algo tão necessário, não. Acho que é tranquilo. É basicamente o usuário quer acessar login, mas ele já está autenticado. Ou seja, manda para uma tela padrão, para uma tela inicial da tua aplicação, que eu estou supondo aqui que seja home, nesse meu caso. Né? Porque, por exemplo, correto. o cara já está autenticado e ele quer acessar login, quer dizer que ele só quer acessar login. Vamos supor que quer dizer que ele quer fazer logout. Então, ele não quer acessar nenhuma tela em específico. Já que ele não quer acessar nenhuma tela em específico interna, né, no caso, manda para inicial, que no caso seria home. Aí ele, eita, tô Correto. vendo que eu tô sempre acessando interno, né? Eu quero sair da aplicação. Ele faz logout. Tá, E aí, beleza. depois que ele passar nesses ifs aqui, ele vai retornar de fato o nosso componente, passando aqui o REST, né? Ou seja, tudo que eu passar para esse componente, o render, que é justamente para renderizar o componente. Aí ele recebe props e envia as props aqui para o componente. Só repasse de props aqui. Tá, na verdade, o que que ele está fazendo? Ele pega as props que ele recebeu e ele repassa para o componente que está abaixo dele. Exatamente. Tá. E aí aqui eu só É, tenho um prop types. Tranquilo, isso aqui também. É só para eu dizer, ó, a prop is private, ela é booleana. A prop component é de um tipo de eu nem sei falar isso aqui exatamente, mas ele basicamente tá dizendo aqui que esse componente aqui é uma prop type de um dos tipos desse array uhum, aqui, podendo ser função ou elemento, né? No caso seria, digamos, essa seria a explicação de fato, né? E dizendo que ela é requerida. É tranquilo. Isso tá. aqui não é só, Se, digamos que se, uma tipagem, digamos assim. tá, mas se não tiver essa tipagem aí, não Não tem problema, funciona? funciona Não- também. Tá, beleza, fechou. Aí tranquilo, rotas é isso aqui. Então agora estou usando esse componente que eu acabei de explicar, o route. Tranquilo? Beleza. Aí vamos lá entender como é que acontece o login, né? Então, antes de chegar lá, a gente já entende que essas duas rotas eu consigo acessar sem estar logado e essa rota eu só acesso se eu estiver logado. A gente vai lá para o meu contexto. Então, eu tenho aqui, ó, dentro de context, essa pastinha aqui, context, o auth context. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é a criação do estado global. Então, Correto. primeiro eu vou importar aqui o create context, que é justamente, né, para criar um contexto. Use context, que é para eu vou criar lá embaixo desse arquivo um hookzinho para utilizar esse meu contexto, né? Para que eu não precise ficar usando em todo local que eu queira usar meu contexto, eu precisar ficar importando esse use context. Então, eu vou criar um hookzinho para usar esse use context só aqui e depois eu uso de forma mais direta. Use state para salvar de forma local dentro do meu contexto, variáveis. Uhum, E use effect, que é para ele é uma função que acontece, é disparada na primeira vez que é renderizado esse componente. Beleza, correto. aqui estou importando aqui esse use storage aqui, que é basicamente um hookzinho para poder eu estar lidando com o local storage. Vou explicar ele também, mas a gente já entende que ele funciona para isso, para salvar no local storage. Beleza, mas foi você que criou ele, né? Exato. Isso daí não Tá. existe, não se importa de React, de nada não. Eu que criei aqui. Aí, beleza. Aqui eu vou criar o meu context, né? Então, auth context, create context, e eu vou criar o contexto aqui com essas duas props aqui default. Assim que ele começar o contexto, ele já vai ter essas duas propriedades lá dentro. Que, na verdade, Correto. isso daqui, se eu tirar, não vai dar em nada. Eu só não vou tirar porque a gente sabe, né? Programação assim, tirou quando vê, não funciona mais. Então, eu vou deixar quieto aí. Tá Mas isso, funcionando, deixa aí. exato.
Né? Se eu fosse testar aqui novamente, eu com certeza eu iria ter visto aqui, iria deletar, iria fazer o teste de novo. Mas isso aqui funciona, pode tirar isso aqui. Beleza. Aí aqui eu estou criando o meu provider, ou seja, a função que vai prover informações desse meu auth context. Aqui eu vou receber children, ou seja, children são todos os componentes, todas as telas que eu quero inserir, que eu quero englobar no meu auth provider. Então, quando eu vim aqui em rotas, o auth provider, isso daqui seria o children, por exemplo. Então, Correto. children é referente a qualquer elemento que eu queira colocar dentro, né, que seja englobado por esse auth provider. Aí tenho aqui variáveis para poder ter usuário e token, beleza? Para poder salvar usuário e token. Estou começando aqui esse token, set token, usando o meu hook use storage, passando aqui fire spots token, né, que é o nomezinho que eu dei para o token. A gente já entende como é que funciona esse use storage. Aí no use effect, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar o usuário logado e o token, o usuário logado e o token se tiver na aplicação. Então, acessando local storage, get item. Aí eu salvei com essa chavezinha aqui, né? Firespots token para user e para token. Aí ele vai tentar pegar usuário logado e token. Aí, se ele encontrar usuário e token, aí ele vai salvar aqui o usuário, né? Set user, JSON parse, storage user, beleza? Aí aqui nessa hora tá comentado, se eu estiver usando aqui um Axis, alguma coisa assim, eu consigo inserir nas minhas requisições Axis já o meu bearer token, né? Ou seja, porque quando a gente faz um back-end, geralmente a gente quer proteger EJs, né? Onde o cara só vai conseguir concluir as ações, né, de request se ele mandar o token validado, né? É válido. Aí lá o back-end vai validar o token, etc. Ok. Aí eu tenho a função de logout, que é basicamente dar um set null aqui para o usuário, ou seja, não vai ter mais usuário salvo. Aqui eu tenho o meu local storage remove item, ou seja, remove as informações de token usuário do local storage, ou seja, resetei minha aplicação. Bem tranquilo aqui. Beleza. Eu estou desconfiando que eu nem usei esse use storage, viu? Eu tô achando que eu nem usei. Deixa eu ver aqui onde é que ele está sendo usado. Ele está sendo usado aqui. Eu vou dar uma olhada. Eu até me esqueci o que é que esse cara faz, para falar a verdade. Mas vamos lá. Aí eu tenho Beleza. aqui login, função de login, ele vai receber e-mail e password, né? Nesse meu exemplo aqui. Aí ele faz aqui uma requisiçãozinha, né? Isso aqui é uma requisição do Firebase, inclusive. Né? Mas vale a lógica, né? Então, const response, awaits Firebase, faz o auth aqui, passando e-mail e senha, catch no erro. Aí se ele Por que ele está comentado? Porque, como está genérico aqui, né, eu não tenho como configurar o Firebase aqui todinho de forma genérica para te enviar o código depois. Né? Por exemplo, tu não estás usando Firebase, tu estás usando Mongo, certo? Isso, exatamente. Então, isso aqui é só um exemplo, né? Como eu criei de forma genérica, para a gente entender a lógica, aqui é só tu dar um replace com a tua chamada ao teu banco, tua função API de fazer login. Aí o retorno que tua API der do login, né? Aí tá aqui comentado como response, ou seja, esse response seria o retorno da API ao fazer login. Ou seja, nesse meu caso, estou dizendo aqui if response, né? Ou seja, se eu tive um retorno, se deu certo, né? Aí eu vou continuar aqui. Aí eu vou dar um href para barra home, ou seja, eu vou estar navegando para a tela interna. Eu vou salvar o usuário aqui, né? Vou criar um objeto aqui, user, contendo e-mail e token. Aí aqui do Firebase ele vem de response.user.email. Só estou salvando aqui, e-mail e token. Vou Correto. salvar o usuário, vou salvar o token e vou salvar no local storage esse token e usuário. Se der Beleza. errado, ele vai dar aqui, ó, alerta, falha nas credenciais. Aí vai dar errado. Isso é função de login. Ou seja, como é que Correto. funciona? Fazendo a autenticação, pegando a resposta da autenticação, aí eu vou salvar a resposta da autenticação no meu local storage para poder verificar se o cara está logado ou não. E aqui, sign up é o mesmo fluxo, basicamente, né? Eu vou fazer aqui o cadastro. Tendo sucesso, eu vou redirecionar para home,
vou salvar o usuário. Aqui é a mesma coisa do login. Ou seja, eu já faço um cadastro fazendo login logo em seguida. Porque geralmente, quando o cara faz um cadastro, ele quer depois fazer login. Então, eu fiz tudo num fluxo Correto. só aqui, né? Caso você queira fazer em fluxo separado, faz o cadastro, diz que está tudo ok e redireciona ele para login, né? Ou seja, para ele voltar e fazer a execução da função de login. Correto. E aqui é o retorno desse meu contexto, ou seja, eu vou retornar aqui um authContext.provider, ou seja, para eu retornar esse provider aí, e aqui eu tenho o velho, né? E aí o que é que eu vou retornar? Ou seja, tudo que tem aqui dentro é o que eu consigo acessar na minha aplicação, em quem está dentro desse provider, ou seja, eu consigo ter acesso à informação É, de... falhou um pouquinho, Pedro. Você pode repetir é o seu return aí? Certo. Aqui no meu return, eu tenho aqui o authContext.provider, né? Para eu Correto. poder, ou seja, eu tá criando o meu provider. E aqui eu tenho essa própria chamada velho. Dentro de velho, eu tenho todas as informações que eu vou querer disponibilizar para todo mundo que esteja dentro desse contexto, né? Ou seja, que esteja sendo englobado por esse contexto. Ou seja, para esse children que está aqui. E aí, todos os children vão ter acesso à informação de se está logado ou não, de usuário, funções de login, logout e sign up, informação de token e função de set token, beleza? Não tenho certeza se Correto. todo mundo aqui está sendo usado na aplicação, se precisa ser utilizado, mas caso não queira utilizar, é só remover daqui. Isso aqui é de fato as informações que eu quero passar para a minha aplicação inteira. Inteira não, né? Mas para os componentes que eu vou querer que tenha acesso a essas informações. E aqui eu vou Certo. criar o meu hookzinho useAuth, que ele basicamente ele está usando o useContext, passando o meu contexto e retornando esse contexto direto. Então, usando o useAuth, eu consigo ter acesso direto já ao meu contexto. E export default auth context. Esse é o meu contexto de autenticação, ou seja, ele contém funções de login, logout e cadastro, e me fornece as informações que eu salvei na minha aplicação, usuário, token, enfim, se está logado ou não com esse signed, apesar de eu nem usar esse signed, mas, enfim, tem todas essas informações. Aí, quando Certo. eu volto para as rotas, aqui, ó, cadê? Só fui molhar a garganta aqui. Quando eu Ah, volto aqui tranquilo. para as rotas, eu faço toda a verificação. Token já foi salvo, né, por conta do contexto e etc. E aí eu consigo controlar isso. Aí, se eu acessar a Home, né, só tá aqui uma telazinha de modelo. Home é uma tela privada, é uma tela interna. Ou seja, todas as telas que eu quiser criar na minha aplicação, que eu queira que sejam privadas, ou seja, que eu só possa acessar se eu estiver autenticado, eu vou criar como se fosse uma tela Home. Cria a tela, numa boa, coloca aqui ó, o que quiser, ó, batata, enfim, o que for. Faz aqui todos os códigos, tela privada de boa, normal, sem Uhum. depender de nada relacionado ao arquivo de rotas. Aí, quando eu for jogar para rotas, eu vou jogar aqui o componentezinho escrito isPrivate, só isso. E aí, todo o teu arquivo de rotas, né, ou melhor, teu componente de rota, esse route, vai lidar com a questão da privacidade dessa rota. Só jogar o isPrivate. Mas, legal, É, legal. então é isso. Esse é o funcionamento de um sistema de login. Tem variações? Tem, claro que tem. Eu poderia usar Redux aqui, né? Não aconselho usar Redux só para fazer um sistema de login, né? É tipo usar uma É, ferramenta muito robusta para uma coisa tão simples que é fazer o login. Mas sim. poderia usar o Redux, poderia fazer uma lógica diferente para as minhas rotas privadas e públicas, enfim, tem várias formas de fazer. Poderia fazer lógicas diferentes também para verificar se o usuário está autenticado ou não. Enfim, a ideia base é essa. Se você quiser fazer uma variação, implementar mais, fazer incrementar, enfim, o que for, pode fazer, é tranquilo, mas essa é a base, digamos assim. É uma forma bem comum, na verdade, de ser feito esse sistema de login. Certo. Então, front é isso aqui, tranquilo, sem estresse, é um fluxo bem tranquilo de ser seguido. Uhum. Aí tu queres Legal. ver o back-end, no caso. Isso, poderíamos dar uma passada no back. Aí você comentou sobre o refresh token que eu não vou utilizar, né? Aí, Exato. ou seja, eu simplesmente é,
é só eu descartar a rota que eu utilizaria para ele? Como é que é esse não vou utilizar? Na verdade, é isso que eu quero entender. Você falou assim, você não vai utilizar o refresh token, mas eu preciso fazer alguma coisa em termos de código aqui Não, para adaptar essa nova realidade, alguma coisa assim ou não? não, o que precisa ser Explica feito aí essa aqui mudança que teve. é basicamente, cadê aqui o refresh token? Deixa eu ver aqui, refresh token. Eu criei uma rotazinha aqui, ó, né, barra alpha barra refresh, onde ela seria utilizada para Uhum. fazer o refresh token. Ou seja, o que eu quis dizer é que basicamente agora você deleta isso daqui da sua aplicação, só deletar essa rota. Você não precisa utilizar isso. Na Tá. verdade, não tem como utilizar isso aqui no seu contexto. Isso aqui pode Mas ser lá um. no front-end, em algum momento o refresh token estava sendo utilizado? Essa rota estava sendo Não, utilizada? não estava. Na verdade, Ah, assim, se eu fosse utilizar um refresh token no front-end, a mudança é mínima, para dizer que nenhuma, né? Basicamente, fiz uma requisição para a API, me retornou um, sei lá o que ali, não lembro aqui de cabeça os status code, mas me retornou ali um status code informando que não pôde, teve permissão para realizar o request. Eu verificaria o status code e diria, pô, o token venceu, preciso gerar um token novo. Então, meu front é fazer um request para essa rota para gerar um token novo, só isso. Mas nesse teu caso, é só deletar isso. Aqui, ó. tá. Mas então, assim, na verdade, não dá para utilizar ele, você falou, né? Exato. No teu caso, Eu não dá para posso utilizar. utilizar ou não? Não, Ou na verdade, não dá mesmo para utilizar por conta do contexto que você falou aí? exato. Nesse teu caso, não dá para utilizar por conta do contexto. Tá, Nesse teu contexto, a gente não utiliza o refresh ok. token. Mas vamos explicar aqui o back. Começando pelo login. Então, basicamente aqui, ó, como é que é feito um login pelo back-end? A gente vai acessar aqui, não, com o método post a rota barra alf, por exemplo, alf, né? Você dá o nome que quiser. E aí, eu só estou retornando aqui direto, né? Claro, representando todo o processo que é bem tranquilo, mas retornando aqui um res.json, enviando o token, que esse token, ele é o jwt.sign, aqui é o payload, ou seja, tudo que eu quero inserir dentro desse token, eu coloco aqui dentro de chaves. Então, nesse caso, eu estou inserindo dentro do meu token apenas o ID. Se eu quisesse, vamos supor, quero inserir o nome do usuário, né? Nem sei como seria feito nesse contexto, mas, por exemplo, aqui, username. Eu botar aqui Pedro. Quando eu for verificar o meu JWT, vai estar lá dentro, ID e username. Beleza? Então, aqui é o payload. Aqui é a Tá, eu chave. posso colocar qualquer coisa então aí. Exato, né? Assim, é óbvio que não é indicado você colocar senha, enfim, CPF, qualquer informação sensível não é para colocar dentro do token, mas apenas informações que talvez sejam úteis para identificar qual é o usuário e alguma coisinha assim. Né? Isso aqui vale também dar uma estudada sobre o JWT, para saber o que se deve colocar, o que não deve e etc. Mas, Tá, mas esse ID que você colocou aí, eu vou buscar o ID do usuário que está no banco. Essa que é a exato, ideia, né? por exemplo, Correto. exato. Esse secret aí é uma chave que eu vou criar e provavelmente vou guardar lá no meu .env. Exato, exatamente. Tem uma chave secreta aqui que eu até esqueci, mas é para geração do token, a chave de geração do token, né? Então você só consegue. É como se fosse o decodificador do token, né? Exato, exato. Se eu não me engano, é Tá. exatamente isso. E aqui eu vou dar aqui o tempo de expiração para esse token. Então, se você quer que o usuário faça login novamente a cada um dia, bota aqui um D. Se quiser que seja, por exemplo, aqui é 60 minutos, opa, 60 minutos, bota 60 min. Tem a nomenclaturazinha na documentação do JWT dizendo como é que se Uhum. escreve. Mas eu coloquei Tá. aqui, por exemplo, um D, um dia. Então, Ok. quando der um dia, ele vai expirar e o usuário vai ter que fazer login novamente, ou seja, geração de novo token. Correto. A gente pode. Vamos deixar para o final, para não perder tempo sem ver tudo. Mas eu posso depois testar essa rota para a gente entender como é que funciona esse JWT. Beleza. Então, login,
Cadê o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, por exemplo, envio de e-mail, né? Nesse teu caso, a gente precisa enviar um e-mail com código, né? Para ele fazer o Uhum. cadastro e salvar esse código no banco de dados. Então, o que é que vai acontecer aqui? A gente tem aqui, a gente está criando aqui uma conta de teste, tá? Então, na situação real, você não vai criar uma conta de teste, né? Você Vou comentar essa linha aí, ou apagar, né? Exato, né? Porque você já vai receber na chamada qual que é o e-mail que quer para onde você quer enviar o e-mail, né? Mas eu estou Correto. criando aqui uma conta de teste, né? Cadê o nomezinho? Nesse Real aqui. Cria a continha de teste e aqui eu vou criar aqui esse transporter aqui, que ele usa por padrão aqui o SMTP. Não sei exatamente o que é esse SMTP, é muito detalhezinho, né? Como eu não tenho, meu forte não é back-end, então tem muita coisa que eu esqueço, que eu preciso realmente revisar. Mas Tá. ele cria aqui esse transporter aqui, né? Então, NodeMailer, que é a biblioteca de e-mail que a gente está usando, ponto, create transport. Aí aqui o host do e-mail, em qual porta vai rodar, enfim, e algumas configuraçõezinhas aqui. E no Alpha, Eu vou ter que ter eu vou ter que criar eu vou ter que utilizar um e-mail, eu vou ter que criar esse e-mail, né? exato, Provavelmente você eu vou vai ter ter que que criar uma contratar conta no NodeMailer, exatamente, ou em algum ok. serviço de e-mail, exato. Mas, mas eu consigo criar diretamente no NodeMailer? Eu acho que eu não, peraí, tem alguns serviços de e-mail onde você cria uma conta de e-mail para você ficar administrando os e-mails por lá. Tá. Mas de cabeça eu não sei agora, mas é bem tranquilo de pesquisar isso. Isso Tá, daí não, não, eu até já criei aqui uma conta aqui, eu só tava querendo tirar essa dúvida se o próprio NodeMailer também oferece esse serviço de criação do e-mail, mas eu acho que não, eu acho que ele só ele acho realmente que ele é faz só os para envio. disparos, né? Exato. É, exato, tá, beleza. Aí, beleza, criei aqui. Aí agora o envio do e-mail de fato. Então, transporte send e-mail, tranquilo. Ou seja, vai ser sempre aí da empresa, né? Mais ou menos isso, para o e-mail que o cara receber, né, nessa chamada, Uhum. enfim, o título do e-mail, o texto que vai, e aqui um HTMLzinho com texto, por exemplo. Então aqui vai aparecer lá bold de fato, né? Estou usando a tag B, então vai aparecer bold isso aqui. Aí você pode, nesse Correto. HTML, você pode criar um arquivo separado, né? Só o HTML, que você importa aqui o HTML e fica testando só no arquivo separado. Beleza. Aí, beleza. Aqui tem a gente poder acessar o e-mailzinho para testar lá no Ethereum. E aí, no final, aqui tem o catch dele. Beleza. E aí, cadê? Ele tem aqui send mail with code and save code. Onde é que tem esse save code? Deixa eu ver aqui. Onde é que eu coloquei? Ah, eu coloquei aqui na função de baixo, né? Então, basicamente aqui você vai enviar. Aham. Deixa eu ver como é que ficou aqui a função. Espera aí. Cadastro de usuário com código de e-mail. Tá, eu não sei. Eu vou ver, vou ler aqui. Vou explicar outra função que eu vou ver aqui como é que fica o código para explicar. Mas aqui a Tá. gente vai fazer o cadastro. Aí ele vai, o cadastro, né, isso daqui não vai de fato funcionar, né? Porque é uma ideia que eu construí assim, mais ou menos como é que funciona com Mongoose. Mas Uhum. tu teria, por exemplo, um model de usuário, aí você vai fazer um user.find, aí vai procurar lá um usuário onde tenha um CPF que seja igual ao CPF que você está recebendo nessa requisição. Aí dentro ele vai ver aqui, ó. Se o CPF já existir ou o código que o cara está enviando não é igual ao código enviado, né? Porque aqui, ó, para registrar a gente vai enviar o CPF e o código. Aí, Uhum. se o CPF já existe, eu não posso criar um outro usuário com o mesmo CPF. Aí ele vai dar erro. Ou então,
o código que o cara está tentando inserir não é o código que tu salvasse lá no banco e enviasse para ele, né? Então ele vai dar um erro aqui, Uhum. ó. E-mail já existe, por exemplo, enfim, qualquer outras informações. Ele vai cair nesse errozinho aqui, ó. Você trata o erro como você quiser. Se não, Correto. aí ele vai fazer aqui user data, né? Por exemplo, vai vir das informações do body. Aí ele vai fazer aqui let user, vai ser um novo usuário passando as informações. Isso aqui tá bem modelozinho Mongoose mesmo. Se você fizer alguma Ok. alteração aqui, vai ser mínima. Aí ele está dizendo aqui, Beleza. pegando o ID do usuário, New Mongoose Types Object ID. Sinceramente, eu não me lembro aqui o que isso faz exatamente. E aí depois tu vai dar um Uhum. save. User.save. Depois que salvar, o user registrado com sucesso. Se der erro, deu falha no registro. E depois aqui também um cut user falha no registro para esse den aqui, ó. Tem aqui user.find den, aí cai em todo esse processo, senão o cat aqui, que seria, por exemplo, sei nem te falar exatamente quanto que cairia naquele cat agora, né? Teria que fazer o código testar mesmo. Beleza, então peguei aqui a lógica. Então, ou seja, quando eu entrar aqui em register, eu Uhum. considero que eu vou ter que verificar se o código que o cara está enviando nessa rota de registro é o mesmo código que foi enviado para o e-mail dele, né? Ou seja, como é que eu faço isso? Eu vou, eu vou fazer uma query para o meu banco, pegando Uhum. o código que foi enviado para esse usuário e vou comparar ele com o código que o cara está digitando. Aí eu vou saber, ó, se código não é igual ao código enviado, então dá falha. E onde Correto. que eu vou salvar esse código no banco? Justamente aqui no meu, na minha função de cadastro de e-mail. Ou seja, eu envio o e-mail e também eu salvo no banco de dados esse código enviado. Então, por exemplo, aqui, ó, e-mail transporter send e-mail, e aí, cadê? E aí aqui, ó, cadê? Mas acho que essa função, na verdade, ela tá comentada aí, né? Essa save code aí, né? Ah, Só que ela não tá, tem o é código de verdade. dentro, ela só Exato. tá assim, representada aí, né? Bati o olho aqui, passei o olho, não vi. Mas exatamente, aqui você criaria a funçãozinha. Aí, por exemplo, aqui a sync function save code on database, né? Aí você cria aqui a funçãozinha de salvar esse código aqui, ó. Cadê? Enfim, vamos supor esse 555, você acabou de enviar por e-mail, você salva o mesmo código lá no banco. Para na função seguinte de registro você verificar se o código que o cara está enviando para registro é o mesmo código que ele recebeu, ou seja, é o mesmo código que está lá salvo no banco de dados. Tá. Eu teria que implementar também aí uma forma de gerar esse código aí, né? Randomicamente, né? Exato, você pode usar um UUID, por exemplo, ou fazer algum outro algoritmo aí de geração de código. Que, Tá. assim, eu acho que não é necessário fazer nada mirabolante, né? Simplesmente gerar ali uma senha numérica ali de 5 a 6 dígitos, acho que já é tranquilo para você fazer isso. E um detalhe que você pode adicionar também é nesse registro, se o usuário, cadê aqui, ó, user register success, por exemplo, nesse DEM, no caso, ou seja, identificando que teve sucesso ao criar usuário, você faz uma query para o seu banco, deletando do banco o código de fazer cadastro para aquele usuário. Por quê? Porque você vai limpando o seu banco, né? Porque o código a gente gera para fazer o cadastro, a gente não vai gerar, não vai fazer mais nada com ele. Assim, a não ser que você precise de outra coisa que use o mesmo código. Mas se não for mais usar o código, nesse DEM, por exemplo, você apaga o código. Então, o fluxo é esse. Correto. Aí, basicamente, Tá. realmente, de fato seguir a lógica que tem aqui. Rota de registro, user.find. O que isso representa? É justamente eu buscando no meu banco se tem um usuário que já existe com aquelas informações. Nesse caso aqui, eu botei, por exemplo, o CPF. Meu mouse está perdendo conexão aqui. Mas seria isso daqui. Aí, eu não sei como é que eu busco um usuário no meu banco de dados. Qual banco você está usando? Uhum. Mongo. Qual é o ORM? Mongoose, estou dando exemplo. Pô, vou lá no Uhum. Mongoose, na documentação, pesquisar como é que faz uma query de find, por exemplo. Enfim, é conceito básico de Correto. SQL aqui, para você saber o que é que você busca.
mas é muito tranquilo. O projeto inteiro, tanto o back quanto o front, estão bem genéricos, estão bem explicativos, estão desacoplados de qualquer lógica assim específica. É basicamente montar uma query aqui e só isso. Não acho que você vai Tá, ter grandes dificuldades aqui, não. tá, beleza, beleza. Bom, finalizou então essa parte? Finalizou tudo aqui, na verdade, né? Envio de e-mail. Sim, Aham. eu posso fazer aqui o JWT para a gente ver como é que ele funciona. Ah, Deixa eu tá, entrar aqui beleza. em CD. Pera, não. Eu já estou dentro de. Não, cá seria CD. Cadê server? Server, o que é que eu tenho aqui dentro dele? Eu tenho CD source. E aí eu posso dar aqui um node server. Apesar que eu já criei um script aqui, eu acho. Cadê? Yarn dev. Yarn dev. Aqui, ó. Beleza. Service running. Eu tenho aqui uma coisinha aqui pra gente testar. Cadê aqui? Alf. Cadê aqui? Body. Pronto. Aqui tô simulando aqui um alf. Vou dar um send. Ele gerou o token aqui, ó. Tá vendo aqui o token? Eu vou pegar Qual que é esse. essa extensão que você usa aí para fazer as requisições? Ela se chama Thunder Client. Aqui em cima. Legal. Deixa eu pesquisar Boa. ela aqui que a gente vê. Mas, calma, não é isso não. Deixa eu ver aqui nas extensões instaladas. Cadê? Ela é legal, mas às vezes fica muito limitado o espaço. Aqui, ó, isso aqui. Ah, tá. Às vezes fica aqui muito limitado o espaço, aí começa a incomodar. Aí eu pego e vou pro Insomnia. Sim, Mas, entendi. enfim, é bem útil, é bem legal isso aqui. Ok, né? Fiz aqui, ó, na rota /alf. Estou enviando aqui minhas Aham. informações, né? Claro, isso aqui não está sendo validado, né? Porque está bem genérica a função. Mas a ideia seria essa daqui, enviar no corpo as informações, dou um send, ele gerou o token. Aí pego aqui o token. O que é que eu coloquei dentro desse token? O ID. Então vamos verificar. A gente entra aqui, ó, em JWT, Decrypt, por exemplo. Tem aqui a própria libzinha dele aqui, o próprio site. Aí eu posso colocar aqui o meu JWT, ó. Vamos ver aqui, Ctrl V. Aqui, ó, ID 1234, que foi justamente o que eu criei lá. Uhum. Ele desapareceu aqui. Deixa eu dar um reload. Isso aqui é legal para você poder ver o seu token. ID, é, é, data de criação, é esse IT, data de expiração, o algoritmo que foi usado para gerar esse token, então HS256, o tipo é JWT, Certo. e aqui para você verificar essa assinatura.